Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nesta edição, vamos falar sobre educação, dando destaque ao programa de bolsas de estudo do SENAC. Em Rio Preto, a instituição oferece formação gratuita em diversas áreas. E nós vamos contar aqui quem pode ter acesso ao benefício. O ensino superior público e gratuito também é pauta no programa de hoje. Vamos saber como foi a procura pelos primeiros cursos da UFSCar aqui em Rio Preto e ver também como a instituição está se preparando para o início das aulas aqui na cidade. O panorama mostra ainda como foi a semana no Legislativo. Os vereadores realizaram a primeira sessão ordinária de 2026 e a Casa sediou reunião pública que debateu investimentos na cultura e no carnaval. Mas iniciamos esta edição anunciando os novos projetos de lei protocolados na Câmara. Quem traz as informações é o jornalista Matheus Camargo, no boletim Legislativo em Pauta. Olá, eu falo agora sobre as proposituras protocoladas nas últimas semanas aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Desde que o protocolo da Secretaria de Atividade Legislativa da Câmara foi aberto, no dia 20 de janeiro, foram apresentados vários projetos que tratam do IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana. Deu entrada a projeto de lei complementar de João Paulo Rilo, com assinatura de outros 6 vereadores que, para fins de cobrança de IPTU, seja considerada a planta genérica de valores de 2022, bem como os valores venais atualizados em 2024. João Paulo justifica que essa proposta visa reparar a injustiça tributária resultante da aplicação da planta genérica de valores instituída pela Lei Complementar número 798 de 2025, cujos reajustes chegam a acréscimos de até 10.000%, o que resultou em valores venais muito superiores aos praticados pelo mercado imobiliário. Ainda sobre o tema, Bruno Moura pede a isenção do IPTU para proprietários de imóveis residenciais que apresentem dificuldades em adentrar em suas residências em razão de buracos nas ruas causados pelo mau serviço público prestado pela gestão municipal. O vereador diz também que deve receber a isenção quem comprovar que lâmpadas queimadas estão na porta da residência. O vereador Jonathan Santos quer que os cadastrados no benefício de prestação continuada, ou BPC, recebam isenção do IPTU. Ele justifica que os beneficiários do BPC são idosos ou pessoas com deficiência em situação de extrema vulnerabilidade social. Eduardo Tedeschi protocolou o projeto de lei complementar que concede remissão do IPTU aos imóveis integrantes de loteamentos de interesse social. Se aprovada, a remissão abrangerá os créditos tributários de IPTU referentes aos exercícios de 2025 e 2026. Os vereadores também apresentaram vários projetos que tratam da causa animal, como 2 propostas de Paulo Paulera que proíbem a permanência de animais sozinhos, sem a presença de responsável, por períodos prolongados, especialmente superiores a 36 horas consecutivas. As justificativas das leis é que, mesmo com água e ração, os animais presos sem a supervisão humana podem sofrer estresse e risco de morte por negligência. O vereador Felipe Alcalá é autor de 2 projetos de lei sobre o tema, o que estabelece a proibição à posse de animais por pessoas condenadas pela prática de maus tratos e o que cria o selo PET, destinado a reconhecer empresas que contribuam para a proteção e o bem-estar de animais em situação de abandono no município. Felipe Alcalá apresentou também 2 projetos que tratam da ação dos guardadores autônomos de veículos. Um deles estabelece normas de prevenção e fiscalização, e o outro cria o Disque Anti-Flanelinha para denúncias de práticas abusivas. Renato Pupo é autor da proposta que institui a Política Municipal de Assistência Psicológica a pessoas em tratamento oncológico no município. Além dos projetos citados, outras proposituras foram apresentadas e tratam de assuntos variados, como a criação do Festival Paulo Moura, a declaração da cultura hip-hop como patrimônio cultural da cidade e a assistência social e psicológica a pessoas com ludopatia, que é o vício em jogos de azar. Também foram protocoladas 951 indicações, 37 moções, 127 requerimentos e 10 vetos.
Saiba mais sobre os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto no site www.riopreto.sp.leg.br e durante a nossa programação. Durante a primeira sessão ordinária de 2026, os vereadores de São José do Rio Preto analisaram uma pauta de 10 itens. Confira agora as propostas que foram debatidas e o resultado das votações. Durante a primeira sessão ordinária de 2026, realizada no dia 3 de fevereiro, os vereadores de Rio Preto aprovaram 8 itens da pauta. A maioria do plenário votou favorável ao projeto de resolução da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, que acatou recurso do chefe de gabinete Rodrigo Carmona e do secretário de Planejamento Mauro Alves, e questionaram a legitimidade da convocação feita pela Comissão Permanente de Cidadania, que cobrava explicações a respeito da metodologia para a liberação das emendas parlamentares impositivas. Em regime de urgência, foi aprovado o projeto do Executivo que estabelece normas para o funcionamento de estabelecimentos que comercializam produtos recicláveis. Entre as normas está o horário de funcionamento desses estabelecimentos, que devem seguir o horário comercial. O objetivo é evitar a receptação de materiais, produtos de crime, como fios de cobre. Também em urgência, os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar do Executivo que autoriza a Procuradoria-Geral do município a representar o SEMAI em demandas judiciais e administrativas, como elaboração e acompanhamento de editais de licitação. A alegação é que a transferência do serviço de coleta de resíduos sólidos para a autarquia criou novas demandas jurídicas. Um terceiro projeto do Executivo aprovado é o que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento no valor de R$ 23 mil para a celebração de convênio com Catanduva, destinado a custeio parcial do acolhimento institucional às vítimas de violência doméstica nos municípios. Em primeira discussão, quanto à legalidade, foram aprovados os seguintes projetos de lei: de Abner Tofanelli, que autoriza a reserva do recinto de exposição até um ano antes da realização do evento; de Fabiano de Jesus, subscrito por João Paulo Rilo, que proíbe o repasse de recursos públicos a entidades ou organizações da sociedade civil que tenham parlamentar como dirigente oculto ou indireto; de Celso Peixão, que cria o Programa de Prevenção à Saúde do Homem, que, entre outras normas, prevê o prazo máximo de até 30 dias para o Serviço Municipal de Saúde realizar exames de câncer de próstata; e de Paulo Paulera, que altera o Programa Permanente de Gestão de Águas Superficiais, com o objetivo de flexibilizar a obrigatoriedade de novas edificações precisarem construir caixas de retenção de águas pluviais. Os parlamentares rejeitaram o veto do prefeito ao projeto de Bruno Moura, que regulamenta o serviço de acompanhamento especializado para alunos com transtorno do espectro autista. Todos os projetos em tramitação do Poder Legislativo podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Reunião realizada na Câmara debateu investimentos públicos na programação do Carnaval deste ano. O evento reuniu vereadores e a classe artística local. Veja como foi. As comissões de Cidadania e Cultura da Câmara de Rio Preto realizaram reunião pública para debater o Carnaval anunciado pela Prefeitura. Chamado de Carnavirou 2026, o evento tem um custo anunciado de R$ 6 milhões e contempla artistas do gênero sertanejo, como Ana Castela, Simone Mendes e Maiara Maraíza. Os questionamentos feitos pelas comissões, presididas por Abner Tofanelli e João Paulo Rilo, focam em 3 pontos: a falta de debate com a classe artística e consulta ao Conselho Municipal de Políticas Culturais, a licitação para escolha do empresário que vai explorar o espaço e a discrepância em relação ao repasse financeiro aos blocos de rua, no valor de R$ 150 mil. Apesar de convocados, o chefe de gabinete Rodrigo Carmona e o secretário de Cultura
Robson Vicente não apareceram. O secretário Carmona está dizendo que não tem nada a ver com a pasta dele. E o Robinho? O que ele pode dizer? Não é isso? É algo surreal que está acontecendo em Rio Preto. Surreal. Né? O movimento cultural da cidade é abandonado e, de repente, o município, o prefeito anuncia um carnaval, que não é um carnaval, né? Gastando mais de 6 milhões de reais. A presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais resumiu o sentimento da classe artística. Nós fizemos uma pesquisa com alguns artistas e também representantes do Conselho, e eu gostaria de elucidar e trazer alguns exemplos, bem rápido, eu vou pedir licença para ler, mas o que daria para fazer, né, para a cultura local com esse valor que vai ser aplicado em apenas 4 dias de evento de entretenimento, né? Então, vamos lá. Ó. Com 6 milhões, daria para manter uma orquestra sinfônica com 60 músicos, fazendo 2 concertos por mês, sendo um artístico e um didático por 4 anos, totalizando 94 concertos gratuitos para a população de São José do Rio Preto. Com este valor, dá para fazer por 4 anos a Lei Nelson Seixas, o qual hoje todos os artistas têm que se inscrever, passar por uma comissão, é difícil entrar, muitos artistas não conseguem. E imagina, né? Esse valor por 4 anos daria para aplicar a Lei Nelson Seixas. Daria para custear mais de 7 anos dos núcleos de cultura e arte, que atendem hoje cerca de 3 mil alunos. 7 anos. Daria para cumprir todo o calendário anual de eventos da Secretaria, ou seja, Janeiro Brasileiro da Comédia, Carnaval, incluindo as escolas de samba, uma cultura que está sendo perdida na nossa cidade, faz parte da história do município, Aniversário da Cidade, Semana do Hip Hop, FIT, Festival de Música de Rio Preto, Festa Axé, Bienal do Livro, e ainda sobrariam recursos para mais fomentos. Daria para produzir 3 FITs com esse valor. Por fim, daria para chegarmos mais perto do tão esperado 1%, né? Que é o que a gente vem lutando há décadas. Então, fica o questionamento. Por que não optar pela valorização do artista local? Né? Quantos blocos daria para fomentar com esse valor? Participaram ainda da reunião os vereadores Eduardo Tedeschi, Renato Pupo e Odélio Chaves, além de representantes do setor cultural, como Jorge Vermelho, Elis Borer, Valéria Alves, Sérgio Parada e Tiago Oliveira, entre outros. Todos foram unânimes de que o recurso deveria ser investido em artistas e blocos locais. Vermelho chegou a fazer questionamentos a respeito da origem do recurso e a escolha dos artistas sertanejos para o Carnaval de Rio Preto. Então, a gente precisa da cópia integral do processo administrativo referente à contratação artística para o evento deste carnaval. A gente precisa da indicação da dotação orçamentária utilizada com especificação da fonte de recurso, a justificativa técnica, cultural e administrativa para a realização do referido evento e para a escolha dos artistas contratados, quais foram os critérios objetivos adotados para a contratação, inclusive quanto à compatibilidade com a política cultural do município. Precisamos da cópia do parecer jurídico da PGM que embasou essa contratação. E, claro, o escárnio maior, o Conselho Municipal de Políticas Culturais nem sequer foi consultado ou comunicado. Ao final, Rilo disse que todos os questionamentos levantados na reunião serão levados por meio de representação ao Ministério Público. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre bolsas de estudo integrais oferecidas pelo SENAC. Voltamos já. O Enem é o ponto de partida para fazer um curso superior, mas é só o início. Com a nota garantida, a jornada do estudante tem várias possibilidades.
O SISU é a primeira parada. Com a nota do Enem, uma vaga em universidade pública ou um instituto federal pode estar ao seu alcance. É o começo de um novo caminho. Se não, próxima parada. O ProUni garante bolsas em faculdades privadas. Dá pra estudar de graça ou pagando só metade da mensalidade. Se não conseguiu bolsa, sem problema. Vamos em frente. Com o FIES, o estudante financia a vaga na educação superior. Se tiver bolsa parcial no ProUni, pode financiar até 50% da mensalidade restante. E só começa a pagar após se formar, quando já tiver uma renda, para não atrasar a vida de ninguém. Quem fez o Enem pode se inscrever gratuitamente. A educação superior oferece chances e salários melhores. Embarque nesse caminho. Enem, SISU, ProUni e FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? Qual o tempo regular da sessão extraordinária da Câmara? A. 1 hora. B. 4 horas. C. 2 horas. Tempo. Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Imagine que você vem dirigindo sua moto a 50 km por hora e algo inesperado acontece. Você levaria alguns segundos até conseguir parar por completo. Agora, imagine que você estivesse indo a 60 km por hora e a mesma situação acontece. Você está tendo a chance de aprender isto neste vídeo. Eu aprendi aqui, nesta rua. Não corra. A velocidade não perdoa. Governo do Estado de São Paulo. O presidente da Câmara de Rio Preto pode convocar os vereadores para sessões secretas sempre que houver motivo relevante para que elas aconteçam. Para isso, deve haver um requerimento assinado por pelo menos 2/3 dos vereadores. Durante esse tipo de sessão, participam somente os vereadores, sem a presença de munícipes e servidores nas galerias ou plenário. A concessão de títulos de cidadão honorário e outras honrarias e a denominação de ruas e praças estão entre as propostas analisadas em sessões secretas na Câmara Municipal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Panorama TVC está de volta e o assunto agora é um programa do SENAC que oferece bolsas de estudo integrais. Em Rio Preto, o projeto oferta vagas em diversas áreas de formação. Sobre esse assunto, eu converso com Murilo Michel, que é gerente do SENAC aqui em Rio Preto. Murilo, muito obrigada pela participação. E eu já começo falando que os números são expressivos, né, Murilo? Quantas vagas estão previstas aí para esse primeiro semestre e quantas bolsas se inclui também nesse período? Primeiro, agradecer o espaço. É sempre um prazer estar vindo aqui na TV Câmara. Os números são expressivos, né? Nós temos aproximadamente quase 5.000 vagas de bolsas de estudo ainda disponíveis para 2026. São muitos cursos em muitas áreas, né, num mercado que hoje está pedindo profissionais. Então, acho que é importante a gente destacar que o mercado está extremamente aquecido e que a gente tem muita oportunidade de vagas totalmente gratuitas em diversas áreas dentro do SENAC. E o mercado quer profissional capacitado, né, Murilo? Que eles reclamam disso também, que às vezes tem oferta, Isso. mas geralmente não tem a pessoa ali capacitada, né? A gente tem conversado com muitos empresários, pessoas que são empregadoras hoje, e a gente percebe, né, que está faltando mão de obra. A gente tem um balcão hoje da prefeitura com quase 2.000 vagas de empregos, e essas vagas elas não conseguem ser preenchidas porque você não tem profissionais qualificados. Então o SENAC ele vem traz essa possibilidade para que as pessoas possam,
né? Fazer um curso, se aprimorar, e o conhecimento é para a vida, né? Ela é para o trabalho e para a vida também. Murilo, nós estamos falando de cursos de quais modalidades? São cursos técnicos, são cursos livres? As bolsas são para quais tipos de Nós cursos? temos hoje cursos, né, cursos livres com bolsa, que são os cursos mais rápidos, né? Às vezes a gente tem curso de 16 horas, de 30, Nossa. de 40, de 160 horas, e a gente tem uns cursos técnicos. Os cursos técnicos, às vezes, têm 800 horas, 1000 horas, o que dá aproximadamente entre 1 ano e 1 ano e meio, dependendo do curso. Existem cursos que levam mais tempo, por exemplo, o curso de enfermagem, que ele é mais longo, porque é uma capacitação na área de saúde e necessita de uma formação mais específica com estágios, mas são cursos extremamente voltados ao mercado de trabalho. Então é diretamente pensando na empregabilidade, né? Diretamente pensando na empregabilidade. Eu acho que tem uma coisa bem bacana da gente destacar do Senac. O Senac trabalha com projetos reais, né? Então, o aluno que chega lá, ele não vai ser no modelo tradicional de ensino, que ele vai ficar acostumado a fazer provas e ficar decorando coisas, né? A gente trabalha de uma maneira muito prática, voltadas às práticas mesmo que o mercado exige, que é a resolução de problemas, que é você estar solucionando problemas que às vezes a empresa tem, e para isso você trabalha por projetos reais. Muitos dos nossos alunos hoje, eles acabam fazendo projetos, inclusive para a comunidade Rio Preto e região. Olha só! Então isso é bem bacana. Então tem um retorno para a comunidade também, não só para uma empresa, talvez, onde ele seja contratado. Porque hoje a gente, além de atuar na formação técnica, a gente também precisa ensinar a convivência, né? O saber ser, o saber conviver, são duas vertentes extremamente importantes para quem quer ter sucesso, né? Hoje muitas pessoas às vezes são contratadas pela técnica e demitidas pelo comportamento. Então a gente trabalha de maneira muito incisiva também nessa formação pessoal durante essa formação dos cursos. Perfeito. Quero destacar aqui alguns cursos que estão com bolsas aí nesse primeiro semestre ou também mais para o fim do ano, segundo semestre. Estética, publicidade, design de interiores, teatro, higiene ocupacional, farmácia, enfermagem, como o Murilo citou aqui. Murilo, e quem que pode concorrer a essas bolsas? O critério é basicamente ali de renda? Isso, a gente tem 2 critérios que são extremamente importantes. Primeiro, a data de abertura da inscrição do curso. A gente trabalha com lista de espera, com uma fila, né, para o ranqueamento, onde eu me inscrevo primeiramente e vou chamando as vagas por ordem de chegada. E outro critério que é extremamente importante é a renda per capita de 2 salários mínimos com o valor do salário mínimo nacional. Então, é bom sempre levar isso. Não é 1.621 agora, né? Isso, a questão do Estado, né? Não é o estadual, é o nacional, que é esse valor que você coloca. E aí, assim, se eu tenho 4 pessoas na minha família, eu multiplico esse valor desses 2 salários mínimos por 4, o que dá oportunidade para qualquer, hoje, pessoa quase que conseguir a bolsa pela questão do critério financeiro, né? Você falar de 4 pessoas fazendo uma conta rápida, a gente está falando de uma renda na casa de R$12 mil, né? Então nem sempre toda a população consegue ter essa renda. Então é muito tranquilo eu conseguir a bolsa pela questão financeira. E agora o que conta muito é a ordem de chegada. Então como é que funciona? Primeiro eu vou entrar no nosso site, no www.sp.senac.br/Rio Preto. Eu vou ver o curso que eu me identifico. Eu também posso estar indo na unidade, bater um papo com os nossos atendentes, que vai te dar dicas daquilo que você está procurando, mas eu vou ficar atento à data de início do curso. Entendi. Então eu preciso saber que para eu poder fazer a inscrição, é 20 dias antes que abre as inscrições para a bolsa. Então, se o curso começa, né, dia 20, no dia 1º, ao meio-dia, essas inscrições são abertas e eu posso me candidatar para essas vagas. E aí é tudo pelo site. Tudo Entro pelo lá, site. escolho a unidade, no caso aqui Senac Rio Preto, Isso. escolho o curso e me aplico ali para a vaga, já coloco que eu tenho interesse nessa bolsa para este curso. É bacana você trazer essa informação, porque às vezes tem cursos que são preenchidas as vagas em alguns minutos. Então, às vezes, em meia hora, 40 minutos, já não existe mais vaga. Então, as pessoas já estão habituadas que ao meio-dia, 20 dias antes do início do curso, eu já preciso me inscrever, que é por ordem de chegada, e depois tem a questão da renda, que ele vai fazer a declaração também de renda ali do que ele recebe. Entendi. Queria reforçar contigo, Murilo, a questão da renda. Então, a gente soma
todo mundo que mora na casa, a renda de todo mundo faz esse somatório e divide pelo número de pessoas que também moram na casa. Se der o valor de 1.000 até 1.000... Até 2, né? Na realidade é 3.200, porque são 2 salários. 2 salários. Então por isso que eu falo que é muito possível. Né? Porque se você tiver 2 pessoas, se você tiver você e mais um esposo morando junto, você vai dividir por 2 essa renda e não pode passar dos 2 salários mínimos. Tá certo. Né? Então fica mais fácil assim, de entender essa questão da renda per capita. Tá, ok. E aí eu queria ver com você se tem alguns cursos que são mais procurados, que o pessoal deve ficar mais atento, que são esses justamente que as vagas acabam, né, de forma mais rápida. Os cursos técnicos hoje ele tem bastante procura. A gente tá com alguns lançamentos esse ano, que é bacana a gente trazer, né? Trouxe aqui até porque são muitos. A gente tem o técnico em games, o técnico em inteligência artificial, tá todo mundo falando... Tudo curso novo. Tudo curso novo. Falando sobre inteligência artificial muito forte em 2026. E a gente tem cursos mais rápidos, que é manipulação de imagens fotográficas com IA, IA para mídias sociais. Tem outros cursos em outras áreas, como letramento racial para educadores, né? Designer de experiência do usuário de interfaces digitais. Então, essa questão do letramento racial é um curso extremamente importante para o mundo que a gente vive, da necessidade que a gente vive. Então, e os educadores, muitas vezes, às vezes, não conseguem ter esse letramento de maneira tão clara. Então, o Senac, pensando nisso, também está trazendo esse curso para Rio Preto e região. Que bacana. E me explica um pouquinho, Murilo, como que surgem as demandas para a definição desses novos cursos, né? O que vocês levam em conta para definir que esses seriam cursos adequados aqui para a cidade? Todo ano, mais ou menos por volta de outubro, a gente começa a desenhar essa programação e a gente escuta muito, né, a lista de interesses que a gente tem de registro no nosso site. A gente escuta um pouco da comunidade, dos nossos alunos que estão em sala de aula e das pessoas que buscam o Senac. E também houve o empresário que está buscando essas formações. Então, esse desenho dessa carga horária que hoje o Senac tem de mais de 1,5 milhão de horas só de cursos para Rio Preto, é toda desenhada em cima dessa experiência com essas pessoas. Que bacana. Você falou da questão do letramento racial. Tem também de destaque a questão da inteligência artificial em vários cursos aí para mídias sociais e também questão de imagens fotográficas. Esse é um tema também que está ganhando o interesse de todo mundo aí, né? A gente tem visto, né, muitas empresas hoje necessitando da mão de obra de pessoas que entendam sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ela veio para ficar, acho que como a gente teve um boom do final da década de 90 para os anos 2000 da internet, a gente tem um boom hoje com a inteligência artificial. Então é importante estar se aprimorando, né? Porque às vezes eu vou como aventureiro, abro um prompt, começo a pesquisar algumas coisas, mas não sei explorar isso da melhor maneira. E as empresas estão necessitando desses profissionais hoje para fazer isso. Então, esses cursos eles são baseados em técnicas, utilizando os melhores recursos para poder fazer essas interações aí dentro do mundo da IA. Para participar desses cursos, Murilo, em geral, precisa ter que tipo de formação? É um ensino médio, não necessariamente? Como é que funciona? Então, vai depender muito do curso, né? Então, o ideal é que a pessoa entre lá no site, como eu disse, www.sp.senac.br/Rio Preto, e você vai ver ali a idade que você precisa ter. A gente tem cursos hoje na área de idiomas, que é uma coisa também que é bacana a gente falar, né? Que tem o inglês, tem o espanhol, que é totalmente gratuito dentro do Senac, para pessoas a partir de 11 anos de idade. Olha, então, as pessoas já podem estar fazendo do básico, intermediário e avançado, né? Para os bolsistas, inclusive, todo o material é disponibilizado gratuitamente. Então a gente tem esse limite dos 11 anos e tem pessoas estudando conosco até 80, 85 anos. Para os cursos técnicos, às vezes eu posso estar cursando o 2º ano do ensino médio, já consigo entrar para um curso técnico. Então vai depender do curso, vai depender a enfermagem, por exemplo, já a partir dos 18 anos de idade. É interessante olhar aquilo que te interessa e aquilo que você realmente gosta de fazer e procurar ali as informações no nosso site, porque são muitos cursos. Oportunidades não faltam. Não faltam. E a gente vai estar muito feliz de estar recebendo a visita, né, de todo o telespectador aqui da televisão, no Senac, para poder fazer essa formação da melhor maneira possível. Perfeito. Lembrando que o Senac fica na rua Jorge Tibiriçá, número 3518, no bairro Santa Cruz. Murilo, quero agradecer imensamente a sua participação, os esclarecimentos, e agora deixar o espaço aberto para você deixar um recado para a população, para quem
possa procurar a unidade, especialmente para aqueles que buscam essa formação, né, essa formação profissional e gratuita. A mensagem que eu queria deixar é assim, para que as pessoas possam aproveitar essa oportunidade de formação. A gente está vivendo um mundo extremamente volátil, rápido, de muitas mudanças tecnológicas, mas se tem alguma coisa que ninguém consegue tirar da gente, é a questão da formação, do ensino que a gente tem, né? Então esse é o maior valor que qualquer ser humano pode carregar, é o conhecimento que ele carrega. E procure o Senac, que é uma empresa extremamente séria. A gente completa esse ano aqui em Rio Preto 78 anos de existência, né, e a gente tem uma história aí de muitas pessoas que se formaram e conseguiram empreender, conseguiram bons empregos nessa construção de uma sociedade, de uma comunidade mais justa. Que bacana. Já que você falou do emprego, eu quero finalizar perguntando se vocês têm algum retorno desses alunos sobre esse nível de empregabilidade. Fez curso, está empregado, é absorvido pelo mercado? A gente tem hoje plataformas internas do Senac já com vagas de emprego que as empresas colocam lá, e a gente tem uma boa aceitação. Assim, tem lugares que hoje acabam buscando o Senac também como fonte de formação. A área de enfermagem, por exemplo, as pessoas que se terminam ali o técnico, basicamente todos já saem empregados nos hospitais. Então, depende, claro, da formação de cada um, né, do desempenho, mas é um caminho para a empregabilidade de maneira muito surpreendente e positiva. Uma instituição consolidada, já conhecida pelo bom trabalho, né? Então, que as empresas já procuram direto esses profissionais. Murilo, quero agradecer mais uma vez sua participação. A TV Câmara sempre de portas abertas para essas oportunidades oferecidas pelo Senac. Obrigado. Bom, eu sigo falando de educação, mas agora como informação para quem deseja se preparar para o vestibular. O cursinho Anísio Teixeira, da Unesp aqui de Rio Preto, está com inscrições abertas até o dia 11 de fevereiro. Quem quiser concorrer a uma das vagas deve preencher formulário que está disponível na página cursinho.ibilce no Instagram. Por lá, os candidatos também têm acesso ao edital e às etapas do processo seletivo. O cursinho é gratuito. Podem se inscrever estudantes matriculados em escolas públicas, bolsistas de escolas privadas ou aqueles que já concluíram o ensino médio nessas modalidades. Bom, agora o Panorama TVC faz um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar sobre o início dos novos cursos da UFSCar em Rio Preto. A Universidade Federal ofertou 90 vagas para o campus aqui da cidade. Voltamos já. O SUS está em praticamente tudo que nos cerca. Mas primeiro, a gente tem que entender o básico. Quais são as responsabilidades do SUS? E quem é responsável pelo quê? O SUS tem uma administração compartilhada entre 3 esferas: federal, estadual e municipal. São elas que pagam a conta da saúde pública. Os municípios devem investir no mínimo 15% das suas receitas e os estados 12%. Já o governo federal investe o mesmo valor do ano anterior, mais a variação do PIB. O investimento é grande, porque as responsabilidades também são. Desde atendimentos, cirurgias e transplantes, até bancos de sangue, de leite e campanhas de vacinação. O cuidado chega até nos animais, com vacinas para cães e gatos. E segue pelos supermercados, pela água limpa, pelas rodovias, portos e aeroportos. É muito trabalho para que a sua vida e a de todo mundo que você gosta sigam bem. É hora do quiz da Câmara Municipal. Quais são os símbolos do município? A. A bandeira e o brasão. B. O hino do município. C. A bandeira, o brasão e o hino. Tempo. Alternativa correta, C. A bandeira, o brasão e o hino são os símbolos sobre a cultura e a história da nossa cidade.
Você sabe o que é plenário? Plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, formado pelos vereadores em exercício. Ou seja, podemos tratar como plenário o conjunto de vereadores. As reuniões podem ser realizadas em qualquer prédio público ou estabelecimento de ensino dentro do município, mas geralmente acontecem no recinto do prédio em que está instalada a Câmara Municipal, que também chamamos de plenário. Esse espaço pode ser utilizado para sessões do Legislativo, audiências públicas ou outros tipos de evento, como formaturas e reuniões de entidades, mas sempre com autorização prévia da diretoria da Câmara. Estamos de volta e o assunto agora é o início das atividades da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, em novo campus, aqui em Rio Preto. Este ano, a instituição ofertou pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Governo Federal, 90 vagas em 3 cursos de graduação para o campus riopretense. A lista de aprovados já foi divulgada. E para entender como a instituição está se preparando para o início das aulas e como vai funcionar a unidade este ano, eu converso com Danilo Giroldo, que é diretor do campus aqui em Rio Preto. Danilo, muito obrigada pela participação mais uma vez. Muito trabalho, nesse período. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o número, a procura pelos cursos de Rio Preto. Nós tivemos 1.753 candidatos para 90 vagas. Que avaliação a UFSCar faz desses números? Vocês já avaliam como uma boa procura, um bom interesse pelos cursos aqui de Rio Preto? Sim, com certeza. Obrigado aí pela oportunidade. Foi muito boa a procura, porque é o primeiro ano que tá iniciando, né? Então as informações dos cursos não estavam plenamente disponíveis, né, para os estudantes, e a gente trabalhou bastante, divulgou bastante, que era num espaço provisório, enfim. Então, considerando tudo isso, é uma procura excepcional, né? Excepcional, porque tivemos quase 1.800 estudantes procurando, né, as 90 vagas. Ficou muito claro que existe uma demanda evidente, né, para o curso, e que a gente fica seguro, inclusive, para ampliação de vagas que a gente quer fazer em breve, né? Nós já temos 560 vagas autorizadas pelo MEC para São José do Rio Preto. Então essa procura ela foi muito importante para dar segurança, inclusive, para o processo seguir, né, conforme ele está planejado. A gente avalia que teve um impacto grande aí, claro, a credibilidade da instituição, né, o reconhecimento que a UFSCar já tem, mas muito as qualidades de São José do Rio Preto, né? Então, São José do Rio Preto é reconhecida como uma cidade polo regional, com grande oferta de comércio e serviço, boa qualidade de vida. Então, isso também os estudantes são muito antenados a perceber essas questões, né? Junto a isso, todo o trabalho de discussão com todos os setores sociais que a gente fez em São José do Rio Preto, isso capilarizou e trouxe credibilidade. Então, quando as pessoas iam falar da UFSCar em São José do Rio Preto, falavam que estava ocorrendo um trabalho sério, dedicado, dialogado, né, ouvindo a sociedade. Então, a gente acredita que esse também foi um fator importante. E também eu acredito que esse trabalho de discussão levou à escolha dos cursos. Então, tudo indica que os cursos também, o estudo que foi feito, indicou cursos que de fato têm procura. Modelo pedagógico que de fato tem procura, né? E que todo aquele estudo, todo aquele esforço que foi feito desde o começo do ano passado, ele teve alguma precisão, né, ao identificar lacunas, tanto em São José do Rio Preto, quanto no estado de São Paulo, quanto no Brasil, né, quanto na própria instituição, cursos que já são procurados em outros lugares, né, cursos que são carentes, né, como eu falei, no estado de São Paulo. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, exatamente. São 3 bacharelados que vão ser oferecidos aqui na cidade. O bacharelado interdisciplinar em artes, o interdisciplinar em ciências humanas e humanidades e o bacharelado em ciência, tecnologia e inovação. Que esse da inovação, inclusive, foi o mais procurado, né? Exato, foi o mais procurado, mas eles todos tiveram uma boa procura, né? Assim, não teve uma variação muito extensa entre eles, mas, de fato, o bacharelado interdisciplinar em ciência, tecnologia e inovação, possivelmente porque ele está alinhado, e aparecia isso no termo do SISU, ele está alinhado com os cursos de segundo ciclo, Inteligência Artificial, Ciência de Dados e Engenharia, que são cursos muito procurados. Então é possível que, quando os estudantes abriam, né, ali a opção no SISU, aparecia que esse curso dá acesso a
esses cursos de segundo ciclo, né? Ciências e Humanidades também foi bem procurado, porque ele também dá acesso à arquitetura, que é um curso muito procurado. E a serviço social, né? E o de artes, produção cultural e artes cênicas. Exatamente. Então, todos eles foram muito bem procurados, né? A gente ficou muito contente com isso. Os projetos pedagógicos estão sendo aprovados agora em fevereiro, né? Então, aí a gente vai poder mostrar toda a lógica conceitual, as matrizes, né? Óbvio que essas matrizes já estão prontas há mais tempo, a matriz curricular, as disciplinas e tudo. Foi isso que orientou o recrutamento de professores, né? Mas eles vão ser formalmente aprovados agora no mês de fevereiro, e aí a gente vai conseguir divulgar um pouco melhor, né, toda a estrutura curricular, né? E isso que eu digo que surpreendeu um pouco a gente, porque esses dados não estavam publicados. Não tem ainda, né? Você não sabe o que você vai ver ali, né, vai estudar as grades, né? E mesmo assim a procura foi interessante, porque a gente enaltece sempre o papel da imprensa nesse sentido, né? Então a gente vê a quantidade de notícias, de matérias com um excelente engajamento que todos os veículos, né, da imprensa de São José do Rio Preto ajudaram muito assim a gente a divulgar, e que estava sendo feito um trabalho sério, né? Então os estudantes, e a gente vê na fala dos estudantes justamente isso, eles querem ajudar a construir o campus, e eles vão ajudar a construir o campus. Esse campus, ele tem um conceito, né, um documento de referência, uma base conceitual, foi apresentado aqui na Câmara, né, em audiência pública, densa e bem estruturada, mas quem vai construir são essas pessoas que estão chegando, né, os professores que estão chegando, os estudantes que estão chegando, e os estudantes têm essa clareza. A gente já viu alguns depoimentos, eles justamente dizendo isso, que eles querem fazer parte desse momento de construir o campus, ajudar a construir o campus, né, e o estudante é muito importante para construir uma universidade. Então, a gente vai ver nascer atléticas estudantis, diretório central de estudantes, centros acadêmicos, então é um processo muito bonito, a gente está... É muito trabalho, né, muito desgastante preparar tudo, mas é muito gratificante também ver que foi um grande acerto do governo federal escolher São José do Rio Preto, né? Teve um estudo técnico por trás, né, que já mostrava uma carência de ensino superior público aqui na região, né? Mas um incrível acerto, né? Um incrível acerto. A gente vê que esse campus tem um futuro brilhante mesmo pela frente. Danilo, falando em construção do campus, a UFSCar aqui em Rio Preto ainda não tem uma sede própria, uma casa própria. Onde vão começar as aulas? Onde vão começar essas atividades? A gente está iniciando provisoriamente lá no campus do Instituto Federal de São Paulo, né? São instituições que são parceiras de algum tempo, né? O Instituto Federal de São Paulo, quando ele foi se instalar em São Carlos, ele compartilhou o campus da UFSCar, até ter a sede própria. E em Sorocaba também. Sorocaba tem um campus da UFSCar, quando o campus do IFISP foi se instalar lá, também compartilhou espaço, e agora o IFISP abriga a UFSCar. Então tem um bloco do IFISP que estava ainda sem uso, com algumas salas que nós estamos adaptando para colocar a parte administrativa e a parte de professores, né? E então está tendo uma obra que deve ficar pronta aí ainda em fevereiro, início de março, para a parte administrativa. A parte acadêmica a gente compartilha com eles, né? Então salas de aula, laboratórios, a gente está recebendo recursos, aí recebemos uma emenda do deputado Itamar para estruturar um laboratório de Química e Biologia, que a gente vai dar reforço lá para o IFISP. Então, para o que já tem, né? Para o que já tem, com mais equipamentos. Nós vamos instalar um laboratório de inteligência artificial com 30 máquinas lá de computadores de alto desempenho, né? Que só ali são R$600 mil que vão ser investidos, né? Então é um ganha-ganha ali na nossa interação com o IFISP. Então o primeiro ano todo deve ser lá. O segundo ano aí a gente já espera conseguir algum outro espaço adicional, porque a gente gostaria de aumentar as vagas, gostaria de ter mais estudantes, né? E talvez ali não seja suficiente, né? Não comporte. Então esse ano vai ser muito importante a gente se dedicar à estrutura definitiva, a resolver a questão definitivamente do terreno, de onde vai ocorrer o campus, né? Iniciar com construções. Então vai ser um foco fundamental do trabalho no futuro, nessa ampliação, para poder garantir a ampliação, porque a gente já viu que precisa ampliar, né? Você falou da questão de onde vai ser construído o campus, já tem uma área que a gente já foi discutida, já conhece, que é perto do Parque Tecnológico, Exatamente. do Partec, mas tinham tratativas de uma possível ampliação, uma área da Prefeitura, da Unesp, como é que está isso? Então, foi uma área doada ainda pelo prefeito Edinho, bem no finzinho do mandato dele, foi doada, próximo ao Parque Tecnológico, mas ela é um pouco mais recuada, então o acesso a ela é um pouco mais difícil, e ali é uma região de zona de amortecimento da floresta estadual. Então, essa área que o prefeito Edinho doou, ela tem algumas restrições, e por isso a gente começou a tratar aí com o prefeito Fábio Cândido, né, recebemos todo o apoio,
para tentar trocar essa área, ou ampliar, ou fazer alguma possibilidade. E aí surgiu a tratativa com a Unesp, que eu já mencionei, né, publicamente várias vezes. Tem um terreno grande da Unesp ali que fica bem ao lado do Parque Tecnológico mesmo, um acesso fantástico. E a gente vem tratando, né, que não é uma coisa simples, né, porque isso está patrimonializado, enfim. Então tem toda uma tratativa administrativa que a gente tem que respeitar os ritos, né. Então isso deve se desenrolar agora durante esse ano, se vai dar certo essa tratativa com a Unesp, ou se a gente vai ficar com a área que já foi doada, ou se vamos encontrar uma terceira alternativa. Então isso é algo que ainda segue com algum grau de indefinição, mas nós estamos dedicados a resolver isso rápido. Danilo, e a construção? Porque parece que tem até uma questão mesmo burocrática, administrativa, que o dinheiro precisa às vezes ser empenhado em determinado período. Sim. Quanto tempo vocês têm para isso? Então, toda a tratativa com o MEC é garantir os empenhos até esse ano, 2026, esse é o prazo do PAC, né? Então é com esse prazo que a gente está trabalhando, vamos tentar, né? Os projetos já estão avançados, a gente já tem uma boa ideia de ocupação dos terrenos, né? A nossa equipe lá de infraestrutura já fez a planta de implantação do campus. Então, uma vez resolvida a questão do terreno, a gente consegue rapidamente fazer a licitação e fazer o empenho, né? E aí começar a construir, usar métodos construtivos, né? Que sejam mais ágeis também, né? E para tentar dar conta dessa necessidade de expansão. Bom, esse ano, início das aulas, Isso. quando começa, quando está previsto? Vai começar no dia 9 de março, né? Então nós estamos preparando uma programação de acolhimento desses estudantes. Vem muitos estudantes de fora também, outros de São José do Rio Preto da região. Então, o que nós pensamos, né? As primeiras 2 semanas nós vamos apresentar o UFSCar para eles, e por temas, né? Então, assistência estudantil, os programas de benefícios que os estudantes têm, o ensino de graduação, a inovação tecnológica na UFSCar, tudo que a UFSCar oferece para o estudante e que tem relação com os cursos aqui. E, em paralelo, a gente vai chamar os parceiros aqui de São José do Rio Preto, que nos ajudaram a construir o campus, né? A conceber esse campus, né? Então, a gente quer chamar as pessoas, os grupos, né? Iniciativas da inovação tecnológica para apresentar a inovação tecnológica de Rio Preto para os estudantes, chamar o pessoal da cultura, né? Então, o conselho, secretaria, enfim, ONGs, os coletivos, né? Para também ter uma interação com os estudantes, toda a área de desenvolvimento social, né? Então, por exemplo, a Justiça em São José do Rio Preto tem iniciativas muito interessantes, né? O doutor Evandro, na vara da infância e adolescência lá, ele conduz um portfólio de projetos sociais que são excepcionais, né? E a gente quer mostrar aos estudantes, porque a gente quer que os estudantes ajudem ele também, se voluntariem, façam extensão lá com os projetos que ele já conduz, que são fantásticos, né? O doutor Tanoni da mesma forma, né? Da Defensoria Pública. Então são pessoas que a gente quer trazer, muitos outros, né? Mas quer trazer para dialogar para os estudantes entenderem o que acontece em São José do Rio Preto e como que eles podem contribuir com São José do Rio Preto, né? Porque a atividade de extensão hoje ela é muito valorizada, na verdade ela é obrigatória, né? Todo estudante tem que ter 10% da carga horária do curso em atividade de extensão. Sério? Isso é uma lei agora, todo mundo tem que cumprir. E isso, no projeto São José do Rio Preto, ele é estruturante no currículo. Então, as disciplinas já prevêem carga horária de extensão. E aí a gente vai buscar essas parcerias para essa extensão fazer sentido, né, no território, para não ser algo que só registra no currículo. Só para dizer que fez, mas que faça a diferença na cidade. Exatamente, que tenha ação no território, né? Então a gente está bem motivado, esses parceiros são pessoas assim, que têm ajudado muito a gente, né? Então nesse momento de recebimento dos estudantes vai ser 2 semanas assim de compreensão da instituição e de São José do Rio Preto para depois começarem as aulas efetivamente ali, né? E vai ter aula inaugural com a reitora, né? Estamos definindo a data, logo a gente já divulga, tem que acertar a agenda da reitora, que está bem apertada, a reitora Ana Beatriz, mas quando acertar a gente vai fazer a aula inaugural, que vai ser um grande evento, a gente vai convidar toda a imprensa, né? Todo mundo que ajudou a construir esse campus para esse momento, que é um momento histórico, né? E que precisa ficar bem registrado. Danilo, e os professores? De onde eles vêm? Já estão contratados? Foi basicamente de transferência de outras unidades? Isso. Como é que foi isso? Essa primeira parte, né, são 30 professores que vão chegar nesse processo de redistribuição, né? Então a gente já fez toda a identificação de onde eles vão atuar, né? E a gente abriu o edital de redistribuição, o chamamento, né, em 20 áreas diferentes. Então, são professores das mais diferentes áreas, né? Então, das artes, das artes cênicas, dos fundamentos das artes, das humanidades, das tecnológicas. Então, tem gente da engenharia, tem gente das artes, tem gente da computação, tem gente das ciências sociais, tem gente da arquitetura. Então, assim, foi super bem procurado, foram
221 inscritos, né, nessas 20 áreas, então deu muito trabalho para selecionar, porque são excelentes, né? Então, o que eu posso dizer é que são professores muito bons, com maturidade científica elevada já, que já atuam em programas de pós-graduação, já atuam com programas de pesquisa, e eles vão chegar já com capacidade de fazer o campus, né, já ter uma atuação mais intensa, assim, acadêmica, não só no ensino, né? E são professores que não estavam necessariamente só em instituições, por exemplo, aqui do Sudeste, né? Não, assim, eu posso dizer para vocês, inscritos tivemos de todos os estados, todos os estados do Brasil. Aí, dos aprovados, eu me lembro, vou falar de alguns, assim, mas a gente tem do Paraná, uma professora que estava na Federal do Paraná, que foi aprovada na área de computação. A gente teve de São Paulo aqui, da Federal do ABC, teve de Brasília, da UNB, legal. Minas Gerais, bastante gente, Federal do Ouro Preto, Federal de Uberlândia, Federal do Pará, Federal do Amapá, Federal do Acre, Federal de Tocantins, assim, de todos os lugares. Mas todas essas pessoas, Federal do Oeste da Bahia, teve também 2 professores que passaram. Então, são pessoas que estão hoje fazendo a diferença nessas universidades, né? Então, os reitores já estão se conversando. Mas, pô, levou meu professor que está fazendo tanta diferença aqui. Mas a gente viu que Rio Preto tem um potencial de atrair e reter talentos. Então, é mais um sinal que o campus tem um grande futuro aqui, sabe? Quando a gente abrir concursos, também vão... que aí depois os próximos a gente pretende fazer por concurso, né? Inclusive abrir um concurso, mas acho que para a área administrativa, técnico, né? E são quantas vagas que vão aqui para Rio Preto? São só 3, porque foram vagas que o edital é maior, porque ele prevê substituição de aposentados, né? De outros campi. As vagas novas foram só 3 para Rio Preto que entraram aqui, porque foram, assim, numa negociação dura com o MEC. Para garantir, né? Exatamente, para poder começar. Porque o projeto de lei que garante todas as vagas para o campo de Rio Preto foi aprovado 3 dias atrás. E foi muito importante a aprovação desse projeto de lei, porque agora a gente tem certeza que toda a parte normativa está garantida, que vamos ter aqui em Rio Preto 180 professores e 200 técnicos administrativos. Nossa. Então aí vem uma leva grande de concurso aí de tudo quanto é área, né, para as pessoas, seja docente, seja técnicos, área administrativa, técnicos de laboratório. Então vamos ter um pouco de tudo. E são pessoas que chegam, né, para somar com São José do Rio Preto, para consumir, para produzir, impactar no sistema produtivo. Então, é um movimento muito positivo. Danilo, você falou desse perfil bastante diverso, né, do corpo docente. E já dá para saber dos alunos, do corpo discente, por exemplo, pelos aprovados, vocês já conseguem ter um perfil de quem é, cidades de origem ou não? Vocês fazem esse estudo depois dos matriculados? Eu acho que até o dado já existe. Eu vi que tem pessoas que falaram comigo e já falaram um pouco dessa proporção de pessoas daqui, pessoas de fora. Eu não consegui ter tempo ainda de olhar isso. A gente tem que analisar a documentação deles agora até o dia 10, né? Como eu estou de diretor de campo, eu estou acumulando a função de coordenador de curso. E tem mudança também, porque sai lista de espera depois, isso, né? Exatamente, né? Então a gente tem que checar toda a documentação agora, aí vai dar para saber bem direitinho, assim. Mas pelo que me falaram, tem bastante gente daqui e bastante gente de fora também. Tem as pessoas que entraram pela reserva de vagas, né? 50% estudantes de escola pública, né? E depois os pretos, pardos e indígenas, né? Pessoas com deficiência. Então, tudo isso a gente começa a olhar agora, né? É uma política que tem transformado as universidades federais, né? A Universidade Federal hoje é muito diferente da universidade que eu estudei, né? E que bom, porque está começando a representar mais a sociedade brasileira. E isso é muito bom, né? Porque uma universidade diversa, ela é uma universidade melhor. Ela é uma universidade melhor. É como a biologia, né? Assim, um ecossistema diverso é um ecossistema mais forte, mais resiliente, mais complexo, mais bonito, mais interessante, né? Do que um ecossistema homogêneo, né? Então, a diversidade, e o meio corporativo já percebeu isso também, e o serviço público está correndo atrás aí para que não só, né, nos estudantes, mas também nos docentes, no serviço público como um todo, a gente possa espelhar essa diversidade, porque um espaço diverso, sem dúvida, é um espaço melhor. Danilo, como é que vocês vão solucionar questões como, por exemplo, sei lá, a formação de uma biblioteca, por exemplo, para atender esses alunos? Como é que vocês estão pensando nisso? Não, isso está tudo dentro do planejamento, né? A gente vai compartilhar a biblioteca do Instituto Federal, né? Dentro dos projetos pedagógicos tem as bibliografias todas, já está tudo encaixado para a gente ir adquirindo isso. Tem os recursos do MEC, né? Nós recebemos aí R$2 milhões esse ano para equipamentos, né? Então, mobiliário, esses equipamentos de tecnologia da informação, laboratório, livros, a gente consegue, né,
mexer bastante por ali. E, em princípio, a gente compartilha com o Instituto Federal de São Paulo, né? Eles já tem uma biblioteca muito boa, tem um espaço para eles expandirem, então a gente vai usar esse espaço, né, temporariamente, e a gente vai compartilhar servidores ali. Então tem uma bibliotecária deles, vai ter uma nossa, né? Os estudantes vão compartilhar o mesmo espaço. Vai fazer uma troca interessante também entre os estudantes, né? Para os estudantes do IFISP verem os professores da universidade, né? Os estudantes é uma motivação a mais para eles, né? E as aulas vão ser como para vocês? As da UFSCar ficam todas em período noturno? É, tudo noturno. Esse ano é noturno, a gente espera assim que possível poder abrir o matutino, vai ser matutino e noturno, né? Todos os cursos são dentro de um único turno, não tem curso integral, justamente para privilegiar os trabalhadores, né? Para que os trabalhadores possam fazer também a universidade. E a gente compartilha o espaço com eles, né? De noite eles têm um pouquinho menos de atividade, o IFISP foi onde a gente escolheu iniciar, né? Mas eles têm atividade, vai ocorrer um compartilhamento de espaços assim, entre esses estudantes, o que a gente vê como uma coisa boa, saudável. E políticas de permanência, bolsas, auxílio, isso vai ter para os alunos? Vai ter, já tem editais abertos, né? A gente já está comunicando que os editais estão abertos, então alimentação, estamos discutindo ali se vamos usar o restaurante universitário do IFISP ou se a gente vai contratar algum restaurante próximo. Então, a alimentação é garantida, auxílio moradia para os estudantes que têm necessidades, né? Então, recebe um valor para ajudar no aluguel ali, no né? aluguel, exatamente, né? Pode ter algum tipo de auxílio transporte também, bolsas permanência. Então, tem um enxoval ali para os estudantes, né, em vulnerabilidade, e eles chegam. Eu na outra universidade que eu trabalhava, né, onde eu fui reitor, era muito comum chegar estudante assim com a mala, né, e estudante vulnerável, e aí assistente social, o pessoal tudo vai acolhendo, né, para poder. Então a gente tem que estar preparado, porque chegam estudantes muito vulneráveis, né, e que bom, né, que bom que estão tendo oportunidade, né, não estão apartados aí da sociedade, né, tendo o seu futuro decretado aí por uma situação de exclusão, né? Que bom que a universidade consegue receber, consegue acolher, ter políticas de permanência para que eles possam se formar e contribuir com a sociedade, porque às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? São pessoas que ficam excluídas do processo de desenvolvimento social. Quando você resgata essa pessoa, permite que ela acesse uma universidade, ela contribui muito mais com o sistema produtivo. Claro que para ela é um grande benefício, sem dúvida. Mas é um ganho para todo mundo, muito mais, né? É um grande ganho social, um ganho da nação, um ganho do país, né? Então, as políticas de inclusão são muito importantes. Perfeito. Danilo Giroldo, agradeço mais uma vez a sua presença aqui na TV Câmara, e a gente sempre de portas abertas para as novidades da UFSCar. Vamos aguardar a aula inaugural. Isso mesmo, vamos ser convidados. Tá muito certo, obrigado. muito obrigada. Bom, e damos sequência aqui ao Panorama TVC, falando que alunos de escolas públicas e privadas com necessidades especiais de alimentação têm direito a levar seu próprio lanche para consumir na instituição de ensino. Essa regra é determinada por lei municipal. Confira. Alunos neurodivergentes ou com seletividade alimentar podem levar sua própria alimentação nas dependências de instituições de ensino públicas ou privadas. Lei municipal assegura o direito de alunos com transtorno do espectro autista, déficit de atenção e outras condições ou com seletividade alimentar severa a consumirem alimentos que atendam às suas necessidades. Para isso, a instituição de ensino deve oferecer local adequado e higiênico para o armazenamento e consumo da comida trazida pelo aluno, preferencialmente integrado ao ambiente da refeição dos demais estudantes. Para mais informações sobre essa e outras leis municipais em vigor, acesse o site riopreto.sp.leg.br e continue acompanhando a programação da TV Câmara, o canal do Legislativo. Agora o assunto é mercado de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem mais de 600 vagas abertas. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 682 vagas abertas em diversas áreas. Destaque para as funções de atendente, com 83 vagas, auxiliar de produção, 41 vagas, auxiliar de limpeza, com 31 oportunidades, e repositor, com 25 vagas. Para conferir a lista completa, acesse o site da Câmara Municipal riopreto.sp.leg.br. No menu que fica na parte superior do portal,
É só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura riopreto.sp.gov.br/balcão de empregos. Essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que todas as reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.